Imagine um cenário em que uma jovem cheia de sonhos desaparece misteriosamente, e o que parecia ser um caso de desaparecimento se transforma em um dos crimes mais chocantes e frios já registrados. Hoje, no Caixa de Pandora, vamos mergulhar no caso de Sarah Stern, uma história que mistura ganância, traição e um plano maquiavélico de pessoas em quem ela confiava. Prepare-se para conhecer todos os detalhes dessa tragédia e também os bastidores que levaram à descoberta da verdade. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso bem misterioso para vocês. Mas antes, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar um comentário aqui embaixo, o comentário é super importante para o engajamento do vídeo, então pode deixar 1, 2, 3 comentários aqui para mim, eu leio todos, respondo todos que eu consigo responder e também me siga na rede social que estará aqui na tela, lá eu tenho contato mais direto com vocês, nós temos o grupo Caixa de Pandora e também posto conteúdos exclusivos para aquela rede. Bom, pessoal, então é isso e bora para o caso de hoje. Sarah Lee Stern nasceu em 24 de março de 97 e foi criada em Netune City, no estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Ela era filha única de Michael e Carla. Desde cedo, a Sarah demonstrou um grande interesse por esportes. Ela estudava na Netune High School e fazia parte do time de softball e também integrava a equipe de natação. Sua rotina era bastante intensa, mas apesar de todo o seu talento atlético, a Sarah começou também a se apaixonar por algo completamente diferente, isso durante o ensino médio. Ela desenvolveu uma enorme paixão pelas artes. Ela adorava desenhar, pintar, fotografar e trabalhar também com mídia digital, e tudo que envolvia criatividade e expressão artística a encantava profundamente. E ela também tinha um dom incrível para isso. Infelizmente, a Sarah acabou enfrentando vários desafios bem difíceis durante a sua vida. Acontece que em 2013, ainda no ensino médio, ela perdeu sua mãe para o câncer. Essa foi uma época muito difícil para ela, porém ela encontrou refúgio na arte e também no YouTube. Assistir vídeos de criadores de conteúdos dava um certo conforto durante esse momento difícil pelo qual ela estava passando. E por causa da sua paixão por alguns canais, ela ia a eventos como, por exemplo, o Comic Con. E com isso ela fez bastante amizades nesse universo e também conheceu criadores de quem ela era fã. Em 2016, a Sarah estava cursando a Brookdale Community College, onde estudava produção de TV e artes, e nessa fase ela estava construindo os primeiros passos do seu sonho e do seu futuro. Porém, infelizmente, tudo isso mudou no dia 2 de dezembro de 2016, quando a Sarah tinha apenas 19 anos de idade. Acontece que naquele dia, por volta das 2h46 da manhã, o motorista de Uber que estava passando pela ponte Belmar, na rota 35, fez uma ligação anônima para emergência relatando que havia visto um carro abandonado ao longo da estrada. Não havia qualquer sinal de acidente, mas ele achou estranho o fato de ter um carro abandonado naquela área e ele então avisou a emergência que havia visto esse carro sedã parado numa ponte. Quando questionado se havia alguém dentro do veículo, ele disse que não havia conseguido ver ninguém ali dentro. Às 2h52 da manhã, um policial chegou ao local e encontrou de fato o carro sedã prata do modelo Oldsmobile HH do ano de 94 e estava de fato abandonado naquela ponte. Não parecia haver qualquer indício de acidente, mas algo chamou a atenção desse policial. Acontece que as chaves do carro ainda estavam na ignição. Logo de cara, ele identificou que poderia estar diante da cena de um crime, porém, ali no local não havia vestígios de sangue e nem qualquer objeto pessoal próximo ao veículo. Mas claro que alguém poderia ter sido sequestrado naquela área, já que a chave ainda estava na ignição e não tinha qualquer vestígio de uma pessoa ali presente. O policial então pediu que a delegacia verificasse o registro do carro e solicitou também um reboque, e ele descobriu que o veículo estava registrado no nome de Lillian Stern, que era a avó da Sarah.
Mas foi confirmado também que quem havia dirigido o carro naquela noite era a própria Sarah. E com isso, logo a investigação teve início. Eles entraram em contato com a operadora de celular da Sarah para rastrear o seu celular e obter a sua última localização e tentar descobrir onde ela estava, e eles descobriram que o celular havia emitido sinal pela última vez às 7h59 da noite do dia anterior e tinha sido próximo à casa onde ela morava. O pai dela, o Michael, estava na Flórida nessa época e foi quando ele soube que sua filha estava desaparecida. Ele tentou entrar em contato com a filha diversas vezes, porém ele não teve qualquer retorno. E enquanto ele fazia isso, ele também estava voltando da sua viagem até New Jersey. Os policiais então foram até a casa onde a Sarah morava nessa época e, após várias tentativas de bater na porta e também nas janelas, sem obter resposta, eles decidiram entrar na casa, e a porta da frente estava destrancada. Eles esperavam encontrar qualquer pista do paradeiro da Sarah ali dentro da casa, porém, na verdade, não tinha qualquer vestígio de onde ela estava. A única coisa que levantou suspeitas era o fato do cachorro da Sarah estar preso ali dentro da casa. Amigos e familiares disseram que a Sarah jamais deixaria o seu cachorro assim, abandonado daquela forma. A investigação ainda não tinha exatamente um ponto de partida, então eles tentaram falar com pessoas próximas da Sarah para perguntar se ela havia informado onde poderia estar, ou então avisado alguém para onde ela tinha ido na noite dos fatos. Então eles foram até a casa da mãe de um rapaz chamado Liam McTusney, que era um dos amigos mais próximos da Sarah. O Liam e a Sarah e também um outro menino chamado Preston Taylor eram amigos desde a infância e eles inclusive haviam estudado no colegial juntos. O Preston havia até mesmo levado a Sarah para o baile de formatura, então eles tinham ido juntos como um casal. E os três mantinham uma amizade muito próxima. O Liam e o Preston moravam juntos em uma casa que pertencia aos pais do Liam e ficava a poucos quarteirões da casa onde a Sarah morava. Quando os policiais foram até a casa da mãe do Liam para perguntar sobre ele, ela passou o endereço de onde ele estava morando e avisou que agora ele morava com um amigo. Nessa ocasião, um vizinho chamou os investigadores para conversar e ele falou que no dia anterior ao desaparecimento da Sarah, ela havia enviado uma mensagem para uma vizinha ali de perto pedindo permissão para deixar uma lata de lixo com pertences da sua mãe na lata de lixo da vizinha. A vizinha falou que não estava em casa naquela hora, mas autorizou a Sarah a deixar aquela caixa ali. E foi dito por esse vizinho que a Sarah parecia estar deprimida. E essa foi uma possibilidade na investigação, afinal fazia apenas 3 anos que a Sarah havia perdido a sua mãe. E a forma em que seu carro tinha sido encontrado era um tanto quanto propício para alguém que poderia ter tirado a própria vida. Os investigadores foram até a casa do Liam às 4 da manhã, logo em seguida depois de encontrarem o carro da Sarah, e ele atendeu a porta e falou que a Sarah não estava lá, mas que havia conversado com ela naquele mesmo dia e se encontrado com ela. Ele também plantou uma semente nessa investigação, porque em determinado momento da conversa, ele alegou que a Sarah queria fugir do pai dela, que era um homem completamente louco. E para isso ela tinha falado que planejava se mudar para o Canadá. Ele falou que ela tinha andado muito deprimida nos últimos tempos e que o pai dela era um homem bem problemático, então ela estava tendo que lidar com a perda da mãe e todo esse contexto fez com que ela quisesse se mudar para o Canadá para viver novos ares. Na verdade, de fato, a Sarah havia visitado o Canadá recentemente e ela tinha amado a experiência. Depois disso, ela falou para vários amigos e familiares que estava de fato decidida a se mudar para lá um dia, e o pai dela até confirmou essa informação e falou que apoiava totalmente a sua filha nessa mudança. Mas a história que o Liam contou era um pouco diferente disso. Ele alegou que ela queria ir para lá para ficar longe do pai dela. E com base nos relatos que a polícia teve acesso, haviam 2 possibilidades agora para o paradeiro da Sarah. A Sarah poderia ter parado o carro ali e pulado da ponte para tirar a própria vida, afinal de contas ela estava deprimida, ou poderia simplesmente ter ido embora para não ser mais encontrada. Enquanto isso, equipes de resgate de mergulho foram chamadas para procurar no Shark River, o rio que ficava logo abaixo daquela ponte, porém nada foi encontrado. Toda a comunidade local também auxiliou em buscas terrestres, porém ninguém conseguiu encontrar qualquer vestígio da Sarah. E o Liam, ainda no dia 3 de dezembro, acabou falando com as autoridades pela 2ª vez. E como ele foi a última pessoa a ter visto a Sarah, ele se tornou uma parte crucial nessa investigação.
Ele alegou que no dia 2 de dezembro ligou para Sarah à tarde para perguntar se ela queria comer alguma coisa e então os dois foram no carro dela para um restaurante chamado Taco Bell. Mais tarde ele falou que eles foram para a casa de uma vizinha do outro lado da rua para deixar aquela caixa de itens que a Sarah estava tirando da sua casa, aquela caixa com pertences da sua mãe, e ele contou que depois disso voltou para a casa da Sarah e ficou por lá até a hora de ter que ir trabalhar, que era por volta das 4h45 da tarde. Ele falou então que nesse horário ele saiu da casa da Sarah e foi para o seu trabalho, que era no Brennan's Steakhouse. E agora já estamos no dia 4 de dezembro de 2016 na investigação, e o gabinete do promotor público do condado de Monmouth e a Polícia Estadual de New Jersey se juntaram aos esforços de buscas. Porém, nada foi encontrado. E com isso, membros da comunidade e ainda mais pessoas se organizaram para procurar pela Sarah em toda a região. E dessa vez, inclusive, o Liam e o Preston também auxiliaram nas buscas. E parecia que, de fato, ambos estavam bem preocupados com a amiga de infância deles. Como o Liam tinha sido o último a ter estado com a Sarah antes de ela desaparecer, no dia 6 de dezembro ele foi chamado para outro interrogatório, mas agora na delegacia. Dessa vez, os investigadores perguntaram se eles já haviam tido algum tipo de relacionamento romântico, e o Liam respondeu que, na verdade, ele acreditava que a Sarah gostava de meninas, porque, segundo o relato dele, ela era conhecida por ser obcecada por garotas no passado. E ele continuou falando que ela teve incidentes de tentar tirar a própria vida, e inclusive ele contou que a namorada dele, a Maggie, por quem a Sarah era obcecada, segundo as palavras dele, sempre era chamada para ajudar a Sarah nessas situações difíceis. Ele também falou novamente sobre as brigas que a Sarah tinha com o pai e que no dia em que desapareceu, a Sarah tinha falado novamente sobre ir embora para o Canadá. Os dois investigadores ouviram tudo o que ele tinha para falar sobre o caso, porém eles tinham uma carta ali na manga, porque eles já estavam um pouco desconfiados das versões que o Liam estava dando para eles. Acontece que nessa altura eles já sabiam também que a Sarah tinha muito dinheiro guardado em um banco e que, inclusive, no dia em que ela desapareceu, ela tinha ido até o banco sacar uma boa parte desse dinheiro. Agora, quanto à origem dessa quantia que ela tinha guardado, acontece que alguns meses antes da Sarah desaparecer, ela estava em uma das casas da sua família, em Avon-by-the-Sea, em New Jersey, e enquanto ela estava lá, ela encontrou uma caixa de sapatos cheia de dinheiro, um dinheiro bem antigo e até mesmo já quebradiço. Ali dentro tinha aproximadamente $35.000 e ela descobriu que sua mãe havia deixado para ela toda aquela quantia. Ela foi avisada por pessoas da sua família para não contar a ninguém sobre o fato dela ter aquele dinheiro guardado, porém aparentemente a Sarah acabou não dando tantos ouvidos a esse conselho e ela acabou contando para pessoas da sua confiança sobre essa quantia. Ela então contou para o Liam que tinha toda aquela quantia e ela pegou todo esse dinheiro que estava dentro da caixa e guardou no cofre de um banco. Quando os investigadores descobriram sobre isso, eles conseguiram mandados de buscas para as imagens de vigilância do banco onde ela tinha estado no dia dos fatos e também para revistar o próprio cofre que a Sarah havia alugado. E com isso eles descobriram que a Sarah tinha ido ao banco no dia em que ela desapareceu e ela havia retirado naquele dia $10.000. E com isso, pessoal, ficou muito claro que ela não havia fugido, porque se fosse o caso, ela teria sacado todo o valor para levar na sua viagem. Além disso, durante a busca na casa da Sarah, os investigadores encontraram o seu passaporte e também todos os seus documentos, e isso indicava claramente que a Sarah não havia ido a lugar nenhum. E tem mais, o horário em que a Sarah foi vista no banco era o mesmo horário em que o Liam esteve com ela, conforme o relato dele próprio. Então os investigadores sabiam que ele havia acompanhado até o banco, porém, até então ele não tinha relatado essa parte daquele dia para os investigadores. Ele então, enquanto estava na delegacia, foi confrontado com essa informação e falou que de fato ele tinha ido ao banco com ela, mas que havia ficado esperando no carro. O fato do Liam ter ocultado essa informação era bem suspeito, mas esse interrogatório acabou sendo interrompido porque os pais do Liam chamaram um advogado e ele foi orientado a não falar mais nada com os policiais.
Os investigadores, então, no dia seguinte, chamaram o Preston para que ele falasse também o que havia feito no dia dos fatos, e ele falou que viu o Liam naquele dia logo antes de sair para trabalhar e também viu o amigo quando ele chegou em casa após o trabalho. Ele falou que os dois ficaram bêbados naquela noite, jogaram videogame, e quando perguntado sobre a Sarah, ele disse que eles conversavam apenas quando se viam, que ela era muito mais amiga do Liam, então ela era praticamente uma amiga em comum que ele tinha com o Liam. E quando perguntado o que ele achava que tinha acontecido com a Sarah, ele falou que achava que ela tinha pulado da ponte. Nada incriminador saiu desse depoimento do Preston e então ele teve que ser liberado. A busca, enquanto isso, pela Sarah continuou acontecendo e foi assim por dias e semanas, sem qualquer pista de onde ela estava. E aí, em janeiro de 2017, um ex-colega de classe da Sarah, chamado Anthony Curry, se apresentou para a polícia para falar sobre o que sabia sobre ela. Ele havia se tornado amigo do Liam no primeiro ano do ensino médio e ele disse que praticamente morava na casa do Liam quando eles estudavam juntos. Ele falou que eles saíam juntos com bastante frequência, então eles eram amigos bem próximos. Porém, tinha algo perturbador nesse relato que ele daria para a polícia. Ele contou que no dia de ação de graças de 2016, quase uma semana antes da Sarah desaparecer, ele havia se encontrado com o Liam depois do jantar com a sua família. E o Liam naquele dia deu uma estranha ideia para um filme. Isso porque o Anthony era um aspirante a diretor e também apaixonado por cinema. Tells you it's an idea for a movie. Yeah. I make movies. I'm a filmmaker. He used to tell me ideas all the time about, films I should make and all that stuff. And he told me about this idea he had to kill this girl. He was gonna strangle her and throw her over the bridge with his friend. Did he seem excited about this idea? Yeah, he was hyped. He was an energetic kid. I was like, yeah, he's a little nuts, but I don't know, I just thought it was a movie. Basicamente, o Liam falou que a sua ideia para um filme seria tirar a vida de uma menina e que seria muito legal se ele tirasse a vida dessa menina apertando o pescoço dela e jogando ela no rio logo em seguida, jogando ela de uma ponte logo em seguida. Nessa época, o Anthony já estava dirigindo um filme, porém ele não tinha qualquer intenção de fazer um filme com esse tipo de contexto. E aí, quando a Sarah desapareceu e seu carro foi encontrado em cima de uma ponte, o Anthony finalmente se lembrou da conversa que teve com o Liam e percebeu que não era bem a ideia para um filme que o Liam tinha acabado de descrever para ele. O Anthony disse que soube do desaparecimento da Sarah pelas redes sociais, mas que imediatamente ele não pensou em nada sobre isso, até que o próprio Liam começou a contatá-lo quase diariamente, dizendo que queria se encontrar com ele novamente. O Anthony disse que o Liam começou a se comunicar principalmente pelo Snapchat com ele, porque lá as mensagens desaparecem. E aí, quando o Liam perguntou ao Anthony se os policiais já o haviam interrogado e perguntado sobre ele, finalmente caiu a ficha do Anthony. Caiu a ficha de que aquela suposta ideia de filme, na verdade, era o planejamento de um crime. A polícia então pediu ao Anthony para participar de uma operação policial para conseguir a confissão do Liam. Eles queriam que o Anthony ajudasse a polícia a conseguir uma gravação do Liam confessando o crime, e ele concordou em cooperar com a investigação. A polícia então instalou dispositivos de gravação de áudio e de imagem no carro do Anthony, e a partir disso, ele passou a entrar em contato com o Liam para marcar uma conversa pessoalmente com o amigo. E aí está a gravação da confissão do Liam. Or you had her so tight that it was like... I pretty much hung her, I picked her up and had her just dangling off the ground, and she just pissed herself and because you lose control of your said body. my name, and then that was it. And it took me a half an hour to kill her. I thought I was going to be able to choke her out and have her out in a couple minutes. Took her out for 30 minutes. I choked her out, and then she was just laying there having a seizure or something. So then I got a shirt and I just shoved it down her throat so she wouldn't throw up or anything, and held my finger over her nose and set a timer. That's the only time I had my phone. And it took me a half an hour after I hit start on the timer. This is the thing about heists. There's so much shit that you can't account for. You don't know. Yeah, you don't know until it happens.
And then the next month was just me getting interrogated by cops over and over and over again. Why? Because you were the last one to be with her? Yeah. E para quem está apenas ouvindo o vídeo, ele disse o seguinte: ele disse que depois de ir ao banco e voltar para casa da Sarah para contar o dinheiro junto com ela, foi quando ele a atacou, assim que ela fechou a porta. Ele disse que o cachorro dela assistiu o tempo todo o que aconteceu e que não fez nada para ajudá-la. Ele também mencionou que havia ativado em seu celular um cronômetro para ver quanto tempo levaria para tirar a vida dela, apertando o seu pescoço, e que ao todo levou meia hora. Ele também falou nessa fita de confissão que colocou o corpo no carro e levou até a ponte onde o Preston ajudou a jogar o corpo da Sarah no rio. Ele também fala que pensou que iria pegar cerca de 50 ou 100 mil dólares, mas quando viu, na verdade, ela só tinha sacado 10 mil dólares. Ele menciona também que acabou perdendo seu celular na casa da Sarah no momento em que a atacou e só percebeu isso quando já estava em seu trabalho. Ele também assumiu que planejou todo esse crime por pelo menos 6 meses. E no fim, ele falou que nem valeu a pena porque ele não tinha conseguido tanto dinheiro assim. E ele narrou todos os detalhes para o Anthony, sem expressar qualquer remorso ou emoção. Então, claramente, ele não estava arrependido. E claro que talvez se não fosse a participação corajosa do Anthony neste caso, a polícia teria um trabalho muito mais árduo pela frente para provar que o Liam era o culpado por este crime. O Anthony poderia simplesmente ter ficado quieto para evitar qualquer problema com a justiça se envolver em um caso criminal, porém ele teve sim coragem de se expor e até mesmo ajudar nas investigações, o que foi um ato heróico da parte do Anthony. Com essa gravação em mãos, no dia 1º de fevereiro de 2017, o Liam e o Preston foram finalmente presos em conexão com a morte da Sarah. Ainda que até este momento, infelizmente, o corpo da Sarah não havia sido encontrado. O Preston foi o primeiro interrogado depois de ter sido preso e ele contou tudo para a polícia a partir daquele momento. Ele falou que sabia do plano de tirar a vida da Sarah há meses, mas que no início eles iriam apenas roubá-la. Mas por algum motivo ele conta que o Liam decidiu que deveriam sim tirar a vida dela e que eles desde o início queriam fazer parecer que de fato ela havia tirado a própria vida. Ele disse que no dia 2 de dezembro recebeu uma mensagem no Snapchat do Liam dizendo que ele e a Sarah estavam a caminho do banco. E neste momento Preston sabia que isso significava que o Liam estava planejando colocar o plano em ação naquele dia. O Preston admitiu também ter ido até a casa da Sarah naquele dia e movido o seu corpo do banheiro para o quintal, onde a colocou perto de um arbusto e cobriu o seu corpo com folhas. Ele também falou que enquanto esteve ali na casa da Sarah, ajudou a procurar pelo celular do Liam, porém ele não conseguiu encontrar o celular do amigo, então ele acabou indo para a casa onde ele morava com o Liam e esperou o amigo voltar do trabalho. E assim que o Liam saiu do trabalho, o Preston disse que os dois voltaram para a casa da Sarah juntos e colocaram o corpo dentro do carro dela para levar até aquela ponte. Mas antes de fazer isso, eles roubaram o cofre que estava na casa dela e depois levaram o corpo até a ponte e jogaram no rio. Em seguida, eles inventaram todas aquelas histórias sobre a Sarah estar deprimida e sobre o pai dela ser um homem louco para despistar a polícia e atrapalhar as investigações. E o Preston também falou que apenas ajudou nas buscas, tanto ele quanto o Liam, para realmente parecer que eles estavam preocupados com a amiga. E foi o Preston, inclusive, que deu a localização de onde estava o dinheiro que eles haviam roubado. Ele disse que eles enterraram esse cofre da Sarah em um parque chamado Shark River Park, mas que o dinheiro que estava ali dentro, que era cerca de 10 mil dólares, eles colocaram em um cofre diferente e enterrado em outro local que ele também indicou para a polícia. Os investigadores também tiveram acesso a uma câmera da casa da vizinha da Sarah que filmava bem à frente da casa da Sarah, mas como as imagens estavam bem escuras, não dava para ver exatamente o Preston colocando o corpo da Sarah no carro. Porém, eles conseguiam ver que tinha algumas movimentações ali acontecendo. Por exemplo, eles viram as movimentações do Liam e do Preston chegando e indo embora da casa naquele dia, o que corroborava com o depoimento do Preston. Ambos foram mantidos presos, sem direito à fiança, até o momento do julgamento. E até então, infelizmente, o corpo da Sarah não havia sido encontrado, e as buscas continuavam. O Preston aceitou um acordo com a promotoria, onde ele se declararia culpado e testemunharia contra o Liam em troca dos promotores retirarem algumas de suas acusações e conseguirem também uma sentença mais curta para ele.
Ele então compareceu ao tribunal no dia 24 de abril de 2017 e admitiu ter participado do crime. Ele também admitiu que ganharia 30% do valor, ou seja, ele ganhou $3.000 dos $10.000 roubados da Sarah. Ele assumiu também ter ajudado Liam a jogar o corpo da Sarah daquela ponte para fazer parecer que ela havia feito aquilo por conta própria. Ele então se declarou também culpado de roubo, conspiração para cometer roubo, perturbação de restos humanos, adulteração de evidências físicas e por dificultar sua apreensão e a do Liam. Com o acordo que ele fez, os promotores retiraram a acusação de homicídio doloso e foi recomendado a ele uma pena máxima de 20 anos de prisão. Agora, quanto ao Liam, os promotores iriam lutar por prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E ele foi acusado de homicídio doloso, roubo, conspiração para cometer roubo, perturbação de restos humanos, obstrução de apreensão e adulteração de provas. E eu já adianto para vocês que, infelizmente, quanto ao corpo da Sarah, mesmo com buscas árduas, o seu corpo nunca foi encontrado. O julgamento então começou em 23 de janeiro de 2019 e o advogado de defesa tentou várias técnicas para melhorar a situação do Liam, se é que isso era possível. A defesa alegou que, na verdade, a sua confissão no carro era parte de um texto ensaiado para um filme que ele queria fazer. E essa tática da defesa foi bem ruim, na verdade. Outra técnica utilizada pela defesa foi alegar que, por falta de evidências, não dava para saber se quem tinha tirado a vida da Sarah tinha sido o Liam ou o Preston, já que o Liam estava trabalhando naquela noite e o Preston esteve na casa sem um álibi. Mas claro que a promotoria tinha a maior prova de todas, que era aquela fita com a confissão do Liam. E por mais que a defesa tentasse alegar que era falsa, era uma prova muito robusta contra o Liam. O Preston, conforme o seu acordo, foi o primeiro a depor para a acusação e mais uma vez ele explicou todos os detalhes do plano e também do crime, que incluía meses de conspiração dele e do seu amigo. E até mesmo eles fizeram um ensaio para ver quanto tempo eles levariam para concretizar o crime, até se livrar do corpo. Ele também revelou que, como a Sarah havia falado de viajar para o Canadá, o Liam viu uma oportunidade de fazê-la sacar aquele dinheiro do banco. Ele disse também que o Liam basicamente a convenceu a sacar o dinheiro para que ela pudesse começar a planejar a sua viagem, e por isso que ela foi ao banco naquele dia para sacar os $10.000. O Preston disse que eles avaliaram várias maneiras de tirar a vida dela, mas decidiram que apertar o seu pescoço deixaria a menor quantidade de evidências para trás. Ele também testemunhou que o Liam disse a ele exatamente o que dizer para a polícia quando fosse interrogado e até que era parte do plano deles serem interrogados pela polícia e que isso seria bom para que eles pudessem conduzir a investigação para o lado errado, dizendo, por exemplo, que a Sarah estava deprimida e que tinha problemas com seu pai. Já o pai da Sarah, o Michael, também testemunhou e foi muito importante para mostrar que o relacionamento com a sua filha, na verdade, era muito bom, bem diferente do que o Preston e o Liam alegaram. E além disso, ele estava passando por uma situação terrível, né? Sua filha desaparecida e agora ele sabia que ela tinha tido a vida tirada apenas por ganância dos seus amigos. A promotoria também trouxe alguns detalhes encontrados na investigação. Acontece que eles descobriram que o Liam havia comprado 2 conjuntos de walkie-talkies no Walmart antes do desaparecimento da Sarah, para que eles pudessem se comunicar ali durante o crime. Além disso, a função do timer no aplicativo do relógio do celular dele, de fato havia sido ativado às 4h15 da tarde, conforme ele alegou na sua fita de confissão. E também teve um vídeo de vigilância do Liam entrando no seu trabalho pela porta dos fundos do restaurante às 5h01 da tarde. Ele estava com a camiseta para fora e estava enxugando o suor da testa com o avental. Ele tinha acabado de tirar a vida da Sarah neste momento. E também o cofre enterrado com dinheiro pertencia ao Liam. Inclusive a chave do cofre foi encontrada no chaveiro dele quando ele foi preso. Todos esses elementos corroboravam com a versão do Liam e do Preston e também comprovava que eles de fato haviam cometido o crime conforme o Liam havia confessado naquela fita, comprovando assim que a fita era verdadeira, não era apenas o roteiro de um filme. E então, no dia 26 de fevereiro de 2019, o Liam foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional por 10 anos. Já o Preston recebeu uma pena de 19 anos de prisão e uma multa de $10.000. E esse, pessoal, é um caso extremamente triste. A Sarah confiou nos seus amigos de infância, o Liam e o Preston. Inclusive, o Preston
foi o seu par no baile de formatura. E mesmo assim, a ganância, o desejo por dinheiro e talvez uma psicopatia, principalmente do Liam, que não apresentou qualquer remorso durante toda a investigação e até mesmo na confissão do seu crime, fez com que ele tirasse a vida dela de forma fria e cruel. Bom, pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.